favorece a indústria nacional e o que vai emergir também o Museu de Arte Moderna do Rio. Nós vamos ter outros museus. E o que é mais importante no Brasil é a Bienal de São Paulo. Então, como surge a Bienal de São Paulo, e também os milionários, como Assis Chateaubriand, que vai pegar todo o seu acervo, vai criar o Museu de Arte de São Paulo. O que significou esse Museu de Arte em São Paulo, o papel dessas elites, né? Aqui no Rio de Janeiro também o Museu de Arte Moderna recebeu também muito material, um acervo muito rico, e, dessa forma, então, nós vamos consolidando os museus, os outros estados vão criando também, mas nada que seja significativo, como no Rio e em São Paulo, em termos de museus. E esse papel da relação da metrópole à arte, vejo que não é um museu isolado. Aí vão surgir os galeristas, começa a surgir os marchands, surge um mercado de arte acoplado, começa a ter uma linguagem ligada à arte, e essa linguagem ela vai sendo tecida mesmo na estrutura da cidade, chegando, é claro, que aos bairros mais elitizados e, principalmente, desse pressuposto de copiar o padrão dominante. Esse padrão dominante, os grandes salões parisienses, a maior concentração de artistas, as grandes escolas, né, as grandes escolas de arte, principalmente em Paris, quando ela se consolida nos anos virada do século XIX para o século XX, anos 10, anos 20, e até mesmo do período, então, da Primeira Guerra, essa consolidação, uma grande fuga de artistas, né, para Paris, e a cidade, então, torna-se como quase sinônimo de arte e começa a ditar modelos que vão ser replicados, né, nos outros museus e nas galerias. Então, nós vamos perceber essa relação forte, né, pode passar, da cidade com a arte. Vejo, então, as obras-primas do acervo do Museu d'Orsay, em Paris. Então, o que foi a Paris percebendo, né? Paris tem mais de 100 museus, todos eles com uma frequência enorme, e o que foi o Museu d'Orsay? O museu voltado para os impressionistas, e, a partir daí, o que é uma estação de trem, a antiga estação de trem da Gare d'Orsay, como que ela vai se transformar num dos museus mais bonitos, né? Um museu completo, e o lucro que o museu tem tido, né, com a organização eu não vou falar a cifra para não errar, mas é muito dinheiro com a organização das exposições itinerantes. Então, nós tivemos, o ano passado, no Rio, o Kandinsky, né, o sucesso que foi a exposição do Kandinsky, foi a maior exposição do Kandinsky já feita no mundo, né, foi a do Rio de Janeiro. Então, nós vemos em que escala esse trabalho é realizado e a necessidade da gente perceber, tentar compreender melhor como que se dá essa relação da metrópole com a arte e como que a capacidade que ela tem de criar espaços específicos, de participar de um processo eu não gosto de usar os mas de animar os espaços da cidade que estavam meio opacos, não é? E o Centro Cultural do Banco do Brasil ele se consolidou com muita rapidez. Por favor, então, vejam o que é, então, o Centro Cultural do Banco do Brasil, criado em 89. Ele ocupa uma área enorme, não é? E se consolidou, veja só, é a instituição cultural mais visitada do Brasil e é o 20º no mundo, de acordo com o ranking publicado em abril de 2015 pelo The Art Newspaper, da Inglaterra. Não é? Por favor. Imagens do Centro Cultural do Banco do Brasil, e vejo as filas, né, que se formam, né, para as exposições,
E o Centro Cultural de São Paulo, criado em 2001, é a 5ª instituição cultural mais visitada do Brasil e é o 69º do mundo, de acordo com o mesmo ranking. E São Paulo, ele inovou, enquanto que o Rio investiu. Vejam que o museu passou a ser o quê? Uma linguagem muito acoplada à expansão urbana metropolitana, a criação do MAR e a criação do Museu do Amanhã. E em São Paulo, o que foi a criação do Museu da Língua Portuguesa, está em fase de recuperação, mas foi imediata a inauguração e logo a formação de fluxo intenso para o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol, um dos mais visitados em São Paulo. Então, vejam como que os museus se consolidam nas metrópoles e consolidam o papel metropolitano. Aí, aspectos do Centro Cultural do Banco do Brasil em São Paulo, e constatar a importância dos museus no Rio e em São Paulo é um pouco mais fácil. Detectar também o papel das elites na formação dos acervos desses museus, mas vejam, eu vou inserir, no caso agora, Fortaleza, né? Pode passando. Como que Fortaleza se insere? E vejam, nós temos o Museu Niemeyer de Curitiba, nós temos em Recife uma família, tio e sobrinho, com investimento enorme na área da arte, a família Brenan. Então, nós vamos ter a oficina do Francisco Brenan e o museu do Ricardo Brenan, né? Mas são propriedades privadas, né, de controle privado, não pertencem à gestão nem da cidade, nem do Estado. Então, nós temos esse caso. E peguei uma instituição privada, porque foi extremamente importante a inserção de Fortaleza, como eu estou vendo a inserção de Fortaleza no circuito das grandes exposições temporárias. Então, como que ela passa a integrar o que é o espaço cultural Unifor, como que pode passar? E como que esse espaço cultural vai trazer Rembrandt, vai trazer grandes exposições, também internacionais. A do Rembrandt começou por Fortaleza, então ela se inseriu, e eles começaram, então, valorizando os grandes artistas brasileiros. Então, uma exposição específica da Adriana Varejão, exposição do Cildo Meirelles e exposição da Beatriz Milhazes. Então, foram exposições que atraíram vários visitantes ao museu em Fortaleza, tanto da Adriana Varejão como da Beatriz Milhazes, e hoje a exposição que está lá é o maior acervo brasileiro que pertence ao chanceler da universidade. Então, é a exposição que a gente não sabe qual é o destino que vai ser dado, mas está em exposição temporária também. Aí o prédio da Unifor, e pode passar, pode passando. Então, o que é, então, uma instituição privada de ensino que pertence ao grupo Edson Queiroz, um dos grandes grupos brasileiros. Eles têm controle, para vocês terem uma ideia, da Água Indaiá, da Nacional Gás Butano, de emissoras de TV, de rádio, de jornais, e tem essa universidade, que é a Universidade de Fortaleza, e esse centro cultural, que é imenso. Então, eu também estou trabalhando, eu tenho um volume considerável de informações, de dados levantados, tenho que ter mais dados, porque não é fácil para ter acesso ao Museu d'Orsay, ao Louvre, para pegar toda a expansão do Louvre, a construção do Ping, como que ele vai, a pirâmide, a nova concepção do museu, a entrada, a circulação, a garagem para os ônibus, o que vai ser facilitado no Louvre, dentro dessa função metropolitana. Embora Paris e Londres não sejam meu objeto, eu estou trabalhando São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu tenho que entender a dimensão desses museus e como que eles entram, então, na perspectiva da acumulação capitalista. O que é, então, a criação de franquias. Então, nós já temos o Louvre em Abu Dhabi sendo instalado. Então, o que é a franquia Louvre? Não é?
as franquias na área cultural. A franquia Guggenheim, então nós já temos essas franquias e como elas vão selecionando os espaços metropolitanos ou as cidades que estão em evidência, no caso a partir do petrodólares, né, para as instalações. Temos também a franquia do Museu Rodin, temos na Bahia algumas peças, né, do Museu Rodin de Salvador. Então, vejam o que era esse o que eu queria trazer para vocês, a mostrar essa importância da relação da arte e metrópole, principalmente não esquecendo da condição metropolitana para que essa exposição itinerante possa se realizar. Então, é uma condição. Eu não poderia chegar a Campina, mas fora aeroportos de grande porte, já teríamos dificuldade. No Ceará, só em Fortaleza, em determinado limite. Um A380 não chega. Então, vejo os limites impostos, por mais que você possa ter o dinheiro, mas o papel das infraestruturas e dos equipamentos que só a metrópole possibilita. Então, veja a porquê que eu estabeleço essa relação e depois o padrão cultural, como que eu vou trabalhar o cultural. Pode passar só essa, já estou. Então, para encerrar, o que eu já tinha antecipado, porquê desse interesse e seria mais o peso do marketing e da propaganda, por que pessoas, aparentemente, com um nível cultural não tão elevado, por que se interessam tanto por visita em museu? Por que os museus brasileiros estão entre os museus mais importantes do mundo, né? Estaríamos copiando? Estaríamos sendo originais? Então, em relação à cópia, numa intervenção que eu fiz aqui, eu já vou encerrar, pode passar, que eu fiz, eu falei da Beatriz Sarlo em relação à criação de centros culturais. Mas eu queria encerrar com a Beatriz, a Lilian Schwartz, discutindo. Primeiro, eu quero trazer a Lilian Schwartz, ela escreveu no livro Uma Biografia do Brasil, junto com a Heloísa Starling, ela coloca que a história que aqui se vai contar descreve as vicissitudes dessa nação que, sendo profundamente misturada, acomodou junto e, ao mesmo tempo, uma hierarquia rígida, condicionada por valores partilhados internamente como um idioma social. Então, vejam o que nós temos, o que é o Brasil no momento em que nós falamos muito do junto e do misturado. Como que pessoas simples, aparentemente humildes, ficam 2 horas na fila de um museu, ao lado de outras pessoas de poder aquisitivo de classe média ou de alto poder aquisitivo, para entrar no museu. O que dá esse caráter de junto e de misturado, considerando o capital social dessas pessoas e, ao mesmo tempo, o peso do capital simbólico. Eu fui à exposição, eu fui ao museu. Por favor, só. Juro que eu estou acabando. E eu trouxe, então, eu vou passar a imagem, depois volta, por favor. Eu estou com a imagem aqui, uma imagem de Nova York e a imagem de Buenos Aires, né? Então, o edifício Cavaná, em Buenos Aires, e o Rockefeller Center. Aí vejam, por favor, o que a Beatriz Sarlo coloca. Mas eu diria que nem preciso ver. Os 2 edifícios foram construídos quase que no mesmo, todos os 2 na década de 30 do século XX. A Beatriz Sarlo, então, ela vai mostrar a relação entre o capital financeiro, o capital urbano de acumulação realizado na cidade, que vai dar origem ao Rockefeller Center, e um capital de origem rural, que é o do Cavaná, em Buenos Aires. E ela vai dizer, então, ela vai fazer a crítica da construção de Buenos Aires, mostrando que o Rockefeller Center produz cidade. Ele foi colocado no espaço corporativo, num espaço que produz cidade. E que o Cavaná, já na Praça San Martín, no final da Florida, ele não produz
cidade. Ela vai dizer, já o Cavaná, como se cumprisse um destino agrário, não produz cidade. É um marco cuja localização está paradoxalmente deslocada. Então, estariam os nossos centros culturais, será que eles chegam com o estatuto de permanência, com capacidade de dialogar com o mundo, com essas exposições itinerantes? Ou essas exposições são meras mercadorias para serem vendidas a um mercado ávido por comprar novidades? Muito obrigado, gente. Buenas tardes. Muchas gracias a la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Yo vengo de la misma Pontificia Universidad Católica, pero de Santiago. Muchas gracias a los organizadores, a la profesora Regina Celia, al profesor Joao Rúa, a mi amigo Álvaro Ferreira, por la oportunidad de estar aquí. Pedirles disculpas, que yo viajo casi 15 años a Brasil y no hablar portugués. Es una falta de respeto, pero sería más falta de respeto si comenzara a falar un portuñol ruin. Digamos. Sería mucho más falta de respeto. Voy a intentar hablar lento y pronunciar bien, en la medida de lo posible.